Olá, mais um relato de projeção astral. Essa projeção astral, ela aconteceu em 2016, né? Eu me peguei numa rua de terra, né, andando, e aí eu comecei a ficar consciente. Quando eu fiquei consciente, eu comecei a achar que essa rua era uma que eu conheço aqui perto de casa, né? Dá uns 2 quilômetros daqui lá. Aí falei, nossa, eu tô na rua tal, né? Na rua da minha tia, né? Que aqui pra cima, que vai começar o asfalto, é a rua da minha tia, né? É um pedaço pra baixo lá que não tinha asfalto. Aí, não era a rua. Eu tava achando que tava lá. Aí, eu vi assim uma entrada, um portão. Sabe quando tem aquela, em vez de ser, tem aquela cerca viva, com aquelas plantas lá que dão uma florzinha vermelha, que a gente até tira o melzinho dela apertando. Quando era criança, eu fazia muito isso. Aí eu entrei nesse terreno, deu vontade de entrar, né? Eu entrei, aí tinha uma casa lá no fundo, sabe? E era escura, tava escura. E eu comecei a perceber que eu estava mudando de dimensão, não estava na mesma dimensão que eu estava na rua. Então eu entrei lá e comecei a perceber que mudou de dimensão e ficou uma vibração ruim. E eu não consegui, foi uma vibração muito ruim, muito ruim. Aí eu fui e vi a casa, eu vi alguém vindo. Eu vi uma sombra de uma pessoa. Sabe quando você vê ela no escuro, só aquela sombra, né? O desenho da pessoa. E ela voltou pra dentro. Quando ela voltou pra dentro, eu fiquei um pouco assustado. Eu comecei a voltar. Eu falei, não vou voltar. Eu voltei correndo pra rua. Aí eu comecei a tentar achar a rua de novo. Não achava. Voltei correndo. E aí eu cheguei perto da divisa da rua de terra com o asfalto. O início do asfalto. E realmente o início do asfalto era a rua da minha tia, mas a rua de terra não era outro lugar. Aí eu olhei assim numa parede assim, que tava bem na divisa, aí tinha uma parede de bloco, sem reboco. Aí parece que afundou pra dentro assim umas letras, assim, formou dentro, na parede de bloco. Falou off, escreveu off, né? Aí eu falei, off? O que quer dizer isso, né? Porque nesse momento eu já tinha perdido a consciência de novo, né? Off. Aí eu fiquei olhando aqui, tentando entender, não entendi lá na hora, né? O que é quando você vai comprar alguma coisa e falar está em off ali, né? Aí, aqui no plano físico. Aí eu falei, está em off? Era um sinal pra mim que eu estava em projeção astral, era pra mim ter buscado. Mas aí eu comecei a desconfiar, eu falei, nossa, parece que eu sou duas pessoas. Eu pareço o Ângelo e pareço uma outra pessoa que não sou eu. Aí eu falei, nossa, eu tô incorporado? Aí nisso, eu fui e acordei aqui no meu quarto. Eu achei que tinha acordado no corpo físico, né? Assustado. E nisso daí eu tomei um choque, sabe? Quando você toma uma descarga elétrica, parecia isso. Só que eu não sei, foi de dentro pra fora. E aí eu vim gritando. Aí eu achei que tinha... Eu falei, eu tava numa projeção astral. Eu achei que estava no corpo físico. Aí eu chego na cozinha, tudo estranho de novo na cozinha da minha casa. Aí parece que tava vindo alguém. Eu olhei assim, eu tava sentado perto da mesa onde faz o evangelho. Sentado assim, eu olhei pra minha esquerda aqui é a minha esquerda. E aí na parede formou uma porta, um portal assim de energético. Eu falei, oxi, o que tá vindo aí? Aí brotou minha irmã e minha tia com a rede. Sabe quando a pessoa carrega, duas pessoas carregam uma numa rede? Eles colocam um pedaço de madeira assim, né? A rede vem com a pessoa doente. Só que minha irmã chegou, eu vi os pés desse espírito, assim, que minha irmã tava segurando assim a rede, né? No ombro, com a madeira no ombro. E os pés da mulher passavam pra frente da minha irmã, assim. Só o pé dessa mulher que elas estavam trazendo na rede era do tamanho da minha irmã. Só que eu olhei o pé não tava inteiro, tava cortado a parte dos dedos. Não tinha, só tava o toco do pé. Eu vi o calcanhar, a perna, né? A canela, a perna e não tinha os dedos. Eu olhei pra ver se era outra dimensão que tava os dedos. Não eram, tinham cortado mesmo. Aí minha irmã veio, passou pela cozinha, chegou até na sala do computador e minha tia Nissa brotou na parede com a outra parte, né? Eu falei, nossa, que mulher gigante, cara. Essa mulher ocupa 2 cômodos. Cada cômodo tem 4 metros. Que mulher gigante, ainda não tem os dedos do pé, cortaram os dedos do pé dela. Aí eu olhei na cabeça dela assim, ela tava careca e a cabeça pontuda. Parecia um extraterrestre, mas era da cor da gente, sabe? Uma pessoa... E era mais clara que eu era branca, sabe, a pessoa.
Aí eu olhei a cabeça pontuda, assim, sem cabelo, sem sobrancelha. Eu falei assim, isso é um extraterrestre? Aí minha tia falou, não, não é não, é uma pessoa, né? O espírito dela tá deformado aí. Nós viemos, aí minha irmã falou assim, nós já trouxe esse, que você incorporou, né? A gente vai buscar outro. Rapaz, na hora que ela... E a energia daquele espírito era ruim. Aí eu falei pra minha irmã assim, o quê? Ela falou, vamos buscar outro, esse aí. Você mandaram trazer aí, você se vira aí. A gente tá trabalhando, né? A gente vai jambrar e você faz sua parte aí. Aí eu fiquei com medo. Aí, e nem saquei que tava em outra projeção. Aí eu olhava pra minha irmã assim e começava a conversar com ela, coisa que não tinha sentido. Aí minha tia rindo, porque a minha tia sacou que eu tava enrolando pra ela não ir embora, que eu tava com medo. Ela, você tá com medo, né? Aí eu, não, que isso, tia? O médico de incorporação agora vai ficar com medo? E aquela mulher gigantona, deitada na cozinha e na sala. E uma energia ruim, né? Aí, energia ruim. E eu morrendo de medo. Aí, deu outro choque em mim. Deu outro choque, aí eu acordei aqui, literalmente, aqui na parte física. E com aquela mesma sensação de medo. Mas aí eu levantei, fiz o evangelho, bebi água e depois deitei de novo, né? Aí eu anotei no áudio, fiz o áudio. Aí eu deitei, né, e dormi de novo. Aí eu já me acordei já lá perto do quartinho de oração. Que na época não tinha... Nós não tínhamos separado o quartinho de oração. Então a gente fazia os trabalhos de obsessão na cozinha mesmo. Aí, mas eu estava de novo, do lado de fora da garagem, que fica do lado da parede, que agora é o quartinho de oração. Né, nessa outra projeção. Aí eu estava um pouco assim, aí tinha um banquinho grande de um lado e banquinho de outro. Então tinha 3 pessoas sentadas de um lado, 3 de outro e uma em pé. E eu tava lá, aí eu vi essa mulher que a gente trouxe, essa polaca, que ela vem grandona. Ela já não tava grande, ela tava já do meu tamanho, mas com a cabeça do mesmo jeito e não tinha cabelo. E aí ela tava com um jaleco de médica. E aí ela tava lá achando que ia atender aqueles pessoal que tava sentado. Ela achou que tava em um hospital, tava encarnada agora nesse momento. Ela falou assim, ela tava lá atendendo. Falou, eu tô fazendo uma caridade aqui na periferia, eu vim atender, sou médica, né? E eu lá, cismado, né? Ainda não tinha ficado consciente. Falei, cara, essa mulher, ela não sabe que desencarnou, né? Ela tá aqui na minha casa achando que tá atendendo no plano físico. Eu falei, nossa, eu tô projetado. Aí eu reparei na mulher que tava conversando com ela, que era enfermeira dela, né? Era a Andira, era indiana. Aí ela olhou pra mim e sorriu. Aí eu já fiquei mais, assim, sabe? Parece que ela me magnetizou pra mim ficar mais consciente. Aí alguém falou pra mim assim, ó, o segundo choque que você levou diminuiu o tamanho dela e ela tá rememorando. Ela tinha, né, virado aquele bicho lá, agora ela tá voltando de novo e ela acha que tá viva. E você, Ângelo, vai conversar com ela. Aí eu fui lá falar com ela, ela falou pra mim, se você não respeita a fila não, tem 3 pessoas de um lado, 3 do outro, você vai pro final da fila, só vou atender você por último. Aí eu falei, não é isso, é que não é o que parece aqui, você acha que está... Ela falou, já te falei. Ela olhou bem pra mim assim, brava, vai pro final da fila. Aí minha mentora olhou pra mim, e aí eu fui pro final da fila. Aí eu vi, aí ela chamou um dos que estava sentado, sabe quem era um dos que estavam sentados? Era um desses anjos guardião que eu falo aí, que eu chamo de Exu. Que eles ficam de calça jeans, tênis sujo de cimento e camiseta de algodão. Aí ele sorriu pra mim, ele foi lá e deu a mão pra ela. Ela pegou na mão dele assim, ela mediu a pressão dele. Ah, não, você não tá ruim não, pode voltar pra lá, vê o próximo. E foi atendendo, né? E eu louco pra falar com ela ali, né? Aí ela falou, pode vir pra mim, né? Na minha vez, pode vir. Ninguém tá doente aqui não, vem você, vamos ver você se você tá doente. Aí, assim, fez assim, aí ela foi, pegou na minha mão. Aí nisso, a minha mentora fez eu ficar com
com um problema de saúde que ela morreu, que ela desencarnou. Eu tive vontade de olhar para os meus pés e vi os meus dedos dos meus pés sumirem e os meus pés ficar igual dela. E minha mão ficou com alguma coisa, tipo, sabe quando fica cheio de casca na mão, aqui nessa parte? Ela olhou minha mão, ela falou pra mim assim, nossa, é muito grave o seu problema. Aí eu falei, olha meus pés. Ela olhou meus pés e eu falei, tá vendo, eu não tenho mais os dedos dos pés. Aí ela falou assim, essa doença é muito grave. Ela falou assim, quem tem essa doença não escapa, morre, né? Aí eu falei pra ela, se você teve essa doença, né? Aí ela não quis falar, ela me largou minha mão e saiu rodando. Eu falei pra ela, você não pode fazer isso, porque eu respeitei. Eu fui pro final da fila e você tem que cumprir como médico. Você não falou que ia me atender? Aí ela voltou a pegar na minha mão de novo. Aí eu falei, me responde, você morreu? Você teve... Morreu, perdão. Eu falei assim, você teve essa doença, não teve? Eu tava sendo inspirado, né? Aí eu fui sentir, sair do meu cardíaco, energia e pro dela. Era a mentora, já trabalhando a parte emocional dela, tudo. Aí ela começou a chorar. Eu falei assim, você tá desconfiada que morreu, né? Mas você morreu, filha. Você nasceu pra vida eterna. Aí ela começou a chorar, chorar, chorar. Aí os outros vieram, cercaram ela e começaram a aplicar passe nela, passe. E aí ela foi ficando, parando de chorar. E minha mentora abraçou ela. Aí eles foram e falou pra ela, vamos, filha, vamos embora. E levaram ela, entraram pra dentro lá da mata. Tinha uma mata ali que agora tá construída. E levaram pra lá, acho que eles abriram o portal lá e encaminharam ela. E aí eu fui e voltei pro corpo físico. Eu voltei para o corpo físico. E agradeci a Deus por esse aprendizado. E aí eu vim compartilhar com vocês esse resgate aí que eu participei. Tá joia? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.